Olá, tudo bom, irmãos? Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Passando aqui para deixar uma palavra que se encontra em Juízes capítulo 3, versos 5 e 6, que diz: E habitando os filhos de Israel, no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram suas próprias filhas aos filhos deles, e isso levou eles a render culto aos deuses deles. Amados, nós devemos tomar cuidado com os relacionamentos que nos afastam de Deus. O sincretismo entre Israel e o povo cananeu, através de casamentos mistos, quase destruíram a identidade dos israelitas como um povo em que Deus tinha separado para si, para honrá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo e cumprir a missão que Deus tinha para eles: ser luz para as outras nações, atrair outros povos para Deus, para honrar a Deus, glorificar a Deus. Logo, esses casamentos ou união foram proibidos no concerto entre Israel e Deus no deserto. Em Êxodo 34, verso 1, 15 e 16, ele diz: Eis que eu faço uma aliança com vocês, para que não façais alianças com moradores da terra, e não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses, e lhes sacrificando, alguém te convide e coma dos seus sacrifícios, e toma mulheres das suas filhas para os teus filhos, e as suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituem com os deuses dele. Se você perceber, Moisés vai relembrar esta aliança em Deuteronômio capítulo 7, verso 3 e 4, que nos diz assim: Nem contrarieis matrimônio com os filhos destas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar os filhos de mim, para que sirvam a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Josué, dentro da terra, lembrando o povo desta aliança, escreve no capítulo 23, verso 12 e 13, assim: Porque se dele vos desviardes, e vos desapegardes aos restantes destas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos apartardes, e com ela vos misturardes, e ela convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não os expulsará mais estas nações da vossa presença, mas elas vos serão por laço, por rede, por açoites, por espinhos aos olhos, até que vocês pereçam nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Porque, irmãos, Deus não queria esta união, este relacionamento? Porque essas nações seriam laços, redes e espinhos aos olhos do povo de Deus. Perceba, irmãos, o livro de Juízes revela os efeitos desastrosos desta união. Veja o que esses relacionamentos é capaz de produzir na vida do povo de Deus. Perceba o que essa união é capaz de produzir na vida daqueles que Deus separou para eles. Primeiro, o povo quebrou a sua aliança com Deus. Segundo, eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Terceiro, eles se esqueceram do Senhor. Quarto, eles serviram a outros deuses. Veja, irmãos, diante de Deus há duas categorias de pessoas somente: as que estão em Cristo e as que não estão em Cristo. E os que são de Deus têm um propósito em suas vidas. Deve levar os perdidos a Cristo e não nutrir relacionamentos a ponto de os afastar de Deus
e do propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. Por isso, Paulo escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 ao verso 18, Paulo nos dá um grande ensinamento para o que devemos fazer e o que devemos saber. Ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o infiel, irmãos, com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Paulo então diz: porque vocês são o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos deles, diz o Senhor, e não toquei nas coisas imundas que eles tocam, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós serás para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. A grande questão é: o que eu preciso fazer para me voltar para o Senhor? O que eu preciso realizar para voltar-me novamente para o Senhor? Paulo diz, primeiro, que devemos sair do meio deles, apartar deles. Paulo diz que devemos voltar a buscar o Senhor com arrependimento sincero. Terceiro, e que devemos confiar que Ele já te proveu um libertador, Jesus Cristo. Amados, é tempo de romper com os relacionamentos que estão esfriando sua vida, que estão enfraquecendo a sua vida e que estão te afastando de Deus. É tempo de se voltar para Deus, porque Deus quer se voltar para ti. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.